A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, hoje nós vamos usar o tema suicídio não culposo. É pecado? Nós vamos colocar aqui, irmão, um vídeo da nossa irmã do véu explicando esta parte direitinho, irmão. Creio em que a Irmandade vai gostar, irmãos. Vamos ouvir juntos? Estarei junto com vocês analisando esta parte maravilhosa em que Deus deu para a serva de Deus. Vamos lá? Olá, Santa Paz de Deus, muito bem-vindo ao nosso canal A Irmã do Véu. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho na opção todos para que você receba notificações de novos vídeos, amém? Alguém me perguntou, irmã Luciana, o suicídio ele é pecado, ele vai para o inferno? É muito difícil aí, umas questões polêmicas, né? Mas a gente vai responder tudo com base bíblica, lembrando que a gente respeita aqui as opiniões, as diferenças, mas vamos responder com base bíblica. Em Gênesis 9 fala assim, todo aquele que derramar o sangue humano terá seu próprio sangue derramado pelo homem, porque Deus fez o homem à sua imagem. E em Êxodos 20 e 13 fala, não matarás. E aqui ele vai incluir homicídio, ele vai incluir o suicídio, o aborto, crimes de guerra, como eutanásia. Então aqui fala, não matarás de uma forma geral. Em Lucas 10, 27 fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu pensamento e a teu próximo como a ti mesmo. Então, você, tirando a sua própria vida, você está amando a Deus sobre todas as coisas? E nós sabemos que a salvação é através da fé. Será que você, tirando a própria vida, você tem fé? Mas será que essa fé que está falando aí não é a fé em Deus? E não a fé que as coisas vão melhorar? Olha como a gente tem que analisar, né? E o único pecado para a morte, nós sabemos que para a morte, o que seria o pecado para a morte? E não pecado de morte, tá? Pecado para a morte seria a morte espiritual. Então, o único pecado para a morte espiritual é o pecado contra o Espírito Santo de Deus. Todos os outros pecados têm perdão. Em verdade vos digo que aos homens serão perdoados todos os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca mais terá perdão. Pelo contrário, é réu de um pecado eterno. Marcos 3, 28, 30. Então aqui não está falando de suicídio. Todavia, o que é o perdão do seu pecado? É você se arrepender de um pecado e você não pecar mais. Então Jesus chegou para Maria Madalena e falou, vai e não peques mais. Agora, como que você vai pedir perdão do suicídio, uma vez que você não pode voltar à vida para você pedir perdão? Então fica aí também uma questão. Só que nós não somos Deus para julgar quem vai ou não ir para o céu, né? Então a gente tem que olhar como um todo. Geralmente quando a pessoa ela vai se tirar a vida, ela está se distanciando de Deus, ela já se distanciou de Deus, ela já perdeu a fé, ela está assim numa situação muito difícil, muito complicada. Então ela já pecou antes, por outros motivos. Para a pessoa chegar no suicídio, outras coisas já vieram na sua mente, né? Não estou falando que é geral, mas boa parte foi levado, né, uma situação, mas é muito complicado você julgar, porque tem casos e casos, nós vamos chegar lá. Nós temos um caso na Bíblia de um suicídio, e nesse suicídio a pessoa ela herdou a vida eterna. E é o caso de Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois Sansão com as 2 colunas do meio em que se sustinha a casa e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua mão esquerda na outra, e disse Sansão, morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram em sua vida. Juízes 16, 28 a 30. Ah, mas será que ele herdou a vida eterna? Sim, ele é citado aqui em Hebreus 11, 32, 33. E que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas de leões. Hebreus 11, 32, 33. Então,
aqui, na verdade, está falando de um suicídio, só que é uma determinação de Deus. Então imagina, você está no mar e tem ali pessoas morrendo, mas se você se atirar no mar, você sabe que as pessoas serão salvas, todavia você vai morrer. Será que esse sacrifício que você vai salvar aquelas vidas, será que você vai ir para o inferno? Claro que não, né? Você está salvando ali pessoas. É como uma mãe também vê o filho morrendo afogado, ou vê um caminhão que vai atropelar o filho, ela se joga na frente do caminhão e salva seu filho. Isso é um suicídio, mas é um suicídio que tem perdão, óbvio, porque a pessoa está se entregando ali para ajudar. Ela não quer se matar, mas ela está se sacrificando para salvar alguém, assim como os bombeiros, por exemplo. Né? E Jesus mesmo, ele sabia que onde ele fosse, o que ele fizesse, ele ia para a cruz. Então ele tinha consciência de que ele ia morrer. Então isso não seria uma forma de suicídio, isso era uma determinação de Deus. E próprio Pedro falava para ele, não vamos deixar tu morrer assim, para trás de mim, Satanás, tuas palavras são como pedras de tropeço para que eu não prossiga na determinação de Deus. Mas quem não largar seus interesses e servir a Deus vai perder a sua vida, né? Então a gente tem que largar os nossos interesses e servir a Deus. Então se a gente tiver que pagar com a vida, nós vamos pagar com a vida. Por exemplo, você fala que nega o seu Deus, senão você vai ser morto. Não vou negar. Então você sabe que você vai morrer, então isso é suicídio? Não. Então, irmãos, tudo tem uma exceção também, né? Uma outra coisa, porque Mateus 16, 27 fala assim, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras, no plural e não no singular. Deus, ele vai olhar as obras como um todo. Então, será que a pessoa ela pode ir para o inferno por causa de uma única obra que ela fez? Então, assim, ela tem 1 milhão de coisas boas e 100 pecados, sendo que ao longo da vida ela foi se arrependendo, foi arrumando, mas no geral uma pessoa muito do bem. Será que essa pessoa ela iria para o inferno? Aí eu estou questionando, tá? Eu não sei, sinceramente, mas eu acho difícil. Uma pessoa que a vida inteira foi boa e de repente ela acabou ali, né, fazendo uma besteira, e de repente, olha, acabou, ela vai junto com os ímpios, realmente, né? Então Deus leva em consideração todas as obras. Um outro assunto que é muito ligado seria a depressão. Imagina uma pessoa depressão grau 3, por exemplo. Será que essa pessoa ela vai para o inferno? Um exemplo muito forte que a gente vê na internet, Daniel Mastral, ex-satanista, e ali quanta potestade em cima dele, né, que fizeram magia contra a vida dele. Até agora, recentemente, a esposa dele morreu e o filho dele foi cometido uma depressão após, parece que a morte de um gatinho. Aquilo começou a ficar muito triste, muito depressivo. Ele acabou, esse menino, sendo diagnosticado com depressão e ele passou a tomar remédios fortíssimos, um monte de remédio. Então era remédio, um menino de 15 anos, e a depressão não melhorava, e fora aqueles espíritos em cima do menino, um menino doce, que ele concluía que se ele morresse, ele não ia trazer prejuízos para os seus pais, não ia trazer trabalho, então era melhor que ele morresse. Será que um menino desse na depressão, com a idade dele, será que ele então vai para o inferno por conta disso? Então, novamente, irmãos, eu acho assim que o julgamento cabe a Deus, não cabe a nós, mas segundo uma visão bíblica, eu acho que vai depender das obras em geral. Então, o que você pode fazer para fugir em relação a isso? Primeiramente, você tem que procurar um psicólogo e você tem que conversar com alguém, sim, porque a depressão ela é uma doença, ela pode ser startada assim por um luto, ela pode ser startada por DNA, ela pode ser startada por uma outra situação que não seja o luto, ela pode ser startada por você abrir uma brecha do adversário, ela pode ser startada por uma magia. Então, as coisas andam juntas, espiritual e material sempre vai andar junta. Então você vai ter que precisar, sim, além de oração e ajuda também dos seus irmãos, você vai precisar sim de uma ajuda de um profissional. Não é pecado ou loucura você procurar um profissional, você tem que procurar um profissional. É uma pessoa ligada, só que um bom profissional, né? Porque se pegar um profissional ruim também, todas as áreas têm bons e ruins. Mas eu não tenho dinheiro para pagar, não tem nada disso. Você vai aí no SUS da vida, né, na medicina, no hospital público, ele vai ter sim psicólogo para te ajudar. Você procura desligar a televisão, notícias ruins, né? Seja em canais, redes sociais, não importa. Eu percebi assim que as pessoas elas se aproveitam, né? Oportunismo do caos para ganhar dinheiro, cliques, inscritos. Você não vai ver no meu canal nenhum tipo de coisas negativas, porque aqui é para edificação de Deus, aqui não é para fama e nem para dinheiro. Então as pessoas, no geral, é o contrário, elas querem dinheiro, elas querem inscritos, elas querem monetização, então elas vão ficar falando aquilo que dá audiência. O que dá audiência é desgraça, é tragédia. Então pode ver que vão ficar falando incessantemente de morte, do homicida, do suicídio, não sei o que lá. Por quê? Porque as pessoas vão clicar, eu não clico, eu não vejo.
Teve agora recentemente uma irmã aí da congregação que ela foi assassinada com seu filho de 8 anos. Eu fiquei sabendo disso, um amigo dela me pediu oração. Foi a primeira a saber aqui nas redes sociais. Não estava ainda, não publiquei, podia ter pego matéria em primeira mão, como advogada podia ir lá atrás, pegar depoimento, pegar o processo e começar a aproveitar isso para fazer um oportunismo do caos, né? E aí eu ia trazer para você uma mensagem negativa, uma coisa triste. Isso aí não vai edificar a sua alma, não vai edificar a minha. Então a gente ficou sabendo dessa situação, ninguém falou, né? E da menina de 2 anos que foi abandonada ali, né? Perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu o irmão. De repente presenciou aquela situação, ouviu gritos com certeza, né? E ninguém falou nada da saúde dela. Quer dizer, então aí falam da morte, né? E falam do que aconteceu com ele, o depoimento, se foi o inimigo, se foi o diabo, não sei o que lá. Só coisas negativas que vão te atrapalhar, né? Não vão edificar você. A gente tem que orar pelas pessoas que ficaram, como essa menininha que ninguém fala nada, né? Quem adotou, onde que tá, foi adotado, vai ser, quem se interessou, né? Podia fazer uma campanha para ajudar. Imagina quem não pode ter filho, adotar essa menina que já nasceu com essa prova. Então se essa menina ela nasceu nesse meio, você imagina como é especial essa menina. Porque quando você nasce numa família nessa situação, porque com certeza no futuro Deus tem algo muito forte para essa menina. Essa menina precisa de proteção, ela precisa de pais fortes, ela precisa de pessoas que ensinem ela no caminho que deve seguir. E a mensagem aí que Deus deixa nessa morte, por exemplo, dos relacionamentos tóxicos, né? Porque a pessoa ela morre, não importa o motivo, ela chegou a hora dela. Só que Deus deixa ser dessa forma, por quê? Porque, nossa, como ela foi boba, como que... Pra mostrar pra você sim que tem relacionamentos tóxicos. Então o casamento, o que ele tem no casamento? No casamento você tem que ter amor, carinho, tem que ter fidelidade, tem que ter respeito, não pode ter já mais violência. Se tem coisas assim, já não é mais um casamento. Então isso já se rompeu, né? Então tem gente que fica esperando, como a gente recebe pedidos de oração e depoimentos, de coisas absurdas, né? A pessoa ela tem medo de separar porque ela acha que ela vai pro inferno. Porque eu peguei um caso, uma irmã chegou e falou assim: meu marido estava lá adulterando, ela descobriu e continuava adulterando, ameaçava ela, e ela tinha medo de separar porque ela achava que ela ia pro inferno. Então é como aquele sonho que eu tive das fitas, né? De palavras pregadas em 1960, e eu ouvi, Deus falava assim: são teorias criadas pelos homens, eu não sou assim, né? Criar um Deus mau. Então teorias, coisas assim fora que tá da palavra, vai de encontro com aquilo que Deus ensina, simplesmente colocando as pessoas num caos, numa depressão, numa loucura. Então acho que tudo, sabe, tem o bom senso, né, de você analisar. Então eu não coloco no meu canal essas notícias, voltando a esse assunto, não vou fazer, vocês não vão achar isso daí nunca. É sempre coisas que edificam, são palavras de Deus, são testemunhos, são orações, são hinos, são palavras ou de profecia, ou palavra que está escrito na própria palavra, né? Eu tenho colocado filmes evangélicos, cristãos, que você pode assistir com toda a sua família, desenhos, estamos fazendo agora o Evangelho Kids, que é para ajudar você na educação do seu filho, porque depois que cresce também não dá. Então, lembrando também que sempre vai ter alguém que preza por você, então não pense em bobagem, converse, peça oração, ore, jejue, leia a palavra, sabe? Busca a palavra, né, na sua igreja, a igreja que você se sentir bem, né? Às vezes você não se sente bem na sua igreja, vai em outra, não importa a placa, o importante é você se sentir bem, porque cada um tem uma igreja, Deus vai preparar uma igreja, o importante que salve é a fé em Jesus Cristo, não é placa. Então vá onde você sinta bem. Você não se sente bem, muda, não é para você estar lá, é o Espírito Santo te avisando, né? E a vida é um dom, ela é muito curta e pode mudar a vida da humanidade, como por exemplo Jesus, ele ficou lá 30 anos aprendendo, em 3 anos ele mudou completamente a vida das pessoas. Apóstolo Paulo, como outros apóstolos também, trabalharam aqui arduamente, mudou a vida da humanidade por completo. Então você pode mudar a vida por completo do ser humano se você se esforçar, aproveitar esse dom da vida que é tão curto para a gente depois herdar a coroa da vida eterna. Eu acho assim, tem assim, sabe, desce e arrasa, né? Vai lá pra terra, arrasa. Então prega, ora, canta, faz tudo o que você tem que fazer. Faça acontecer, dá trabalho para o adversário, vamos para frente, vamos fazer acontecer, vamos orar, vamos pregar, vamos fazer o que Deus mandar, cada um no seu chamado. Mas tem que ir, tem que fazer. Se é para estar aqui, é para causar mesmo, né, contra o inferno. É para trazer os anjos, é para ter milagre. Se não for assim, nem é pra, né, não vale a pena essa vida. Então, se eu tô aqui, eu tenho que fazer acontecer. Você não tem graça nenhuma, né? Não tem, eu tô aqui para comer, dormir, tomar banho, tchau, acabou. Não, peraí. Não, nós estamos aqui para um propósito de herdar a coroa da vida eterna. Então, se é para isso, vamos fazer com tudo. Você tem um dom lindo de tocar, então arrebenta, seja o melhor.
sabe? É para cantar. Cante para trazer almas, para tirar da depressão, para trazer para Deus, sabe? Ah, você tem um dom de pregar, então pregue e se abra, sabe? Não pense em vaidade, aparência, que vão olhar, que vão falar, porque só vai falar mesmo, só inveja e que se lasque, entendeu? Mas vai com tudo, vai com fé e seja feliz em nome do Senhor Jesus. Vai ter situações aqui na Terra? Vão ter situações. Ah, mas o marido, a mulher, não confie em ninguém. Você acredite, mas não confie, não se apegue, porque vão te decepcionar, vão te trair, vão mentir, sabe? Agora, quando você entende isso, que a situação é controlada, seu casamento é controlado, seu filho é controlado pelo Espírito Santo, que você cuidando da obra de Deus, Deus vai cuidar de você e da sua família. Então, faça tudo na fé. Então tenha certeza de que o mesmo Deus que tem cuidado de você é o mesmo Deus que vai cuidar da sua família e de tudo. Cuide da obra de Deus, nós estamos precisando de pessoas, porque essa área é gigante, mas os obreiros são poucos. Então vai, em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se alguém está em depressão, manda esse vídeo, espero que ajude, em nome do Senhor Jesus, eu creio, vai ajudar sim. A paz de Deus, Deus abençoe, até mais. Então, querida Irmandade, qual é a opinião de vocês a este respeito sobre o suicídio? Vamos dizer, o suicídio não culposo. Que o suicídio culposo, logicamente, né, irmãos, é pecado, né? É um pecado mesmo que a pessoa vai ter que dar conta a Deus. Mas, no caso que a serva de Deus, nossa irmã Luciana Belasco, a irmã do véu, abordou, irmãos, é de se pensar, né? Ela colocou como exemplo a Sansão, que naquele último momento, ele praticamente, vamos dizer, ele foi um suicida e um homicida, né? Porque além dele se matar, ele matou quem estava no templo, né? Mas ali foi feita a justiça. A justiça, irmãos. Foi feita a justiça perante Deus. Em que ele pediu, nem se fosse a última vez um pedido para que ele acabasse com tudo, irmãos. E Deus deu a força para ele de novo, para ele tirar aquelas pilastras, né, que era bem grande, bem forte, e matou mais do que quando ele saía nas guerras, né, irmãos? E a irmã abordou essa parte das crianças também, irmãos. Criança, irmãos, até alguns 12 anos, tem uma parte na Bíblia que diz: das crianças é o reino dos céus, né? Porque a criança até os 12 anos não pensa direito, né? Não tem, vamos dizer, pecado, né? Tanto que na congregação para se batizar tem que ser de 12 anos para cima, irmãos. Não pode se batizar antes, porque a criança não tem pecado. A criança é pura, inocente, né, irmãos? Às vezes acontece algo desse jeito que a irmã falou, mas isso daí, irmãos, é uma coisa bem isolada mesmo, né, irmãos? Irmãos, eu gostei muito desse vídeo que a serva de Deus fez. Creio que a Irmandade todos entenderam direitinho o jeito que a serva de Deus colocou aí, né, irmãos? Que é o suicídio não culposo, que é aquele em que o filho cai numa piscina, a mãe pula para pegar. O filho vai atravessar a rua, a mãe vai correr, Deus o livre, né? Acaba até falecendo, irmãos. Irmãos, quando fala do suicídio, irmãos, é daquele que a pessoa estava com pensamento de fazer, né, irmãos? Estava com pensamento de fazer. Eu me lembro de um jovem em que ele morreu atrás da congregação, porque ele estava premeditando a semana toda, estava com o livro do Tiradentes, né?
explicando como que eram os nós da corda. Eu não sei onde ele arrumou aquele livro. E ele estava lendo aquele livro, a gente ia ali na igreja e ele, semana toda lendo aquele livro e falava umas pelingas sozinho. Dá para ver que o servo de Deus ali, o rapaz, estava um pouco tomado também, né, irmãos? O qual, eu já relatei aqui no vídeo, chegamos na igreja uma vez para fazer ali a construção, para trabalhar de manhã, e o servo de Deus estava lá, o jovem estava de pendurado atrás da igreja, enforcado. Aí, irmãos, veio a polícia científica, interditou a obra, foram apurar os fatos, né? Para eles o rapaz estava desgostoso com alguma namorada, com familiares, não sei. Mas na realidade a gente entende o que realmente aconteceu, né, irmão? O rapaz deve ter entrado em depressão, estava empregado e aí vai indo. Irmãos, mas só que é um suicídio culposo, irmãos. Que Deus deu o livre-árbitro para todos nós, né? Tomar conta da nossa vida e saber que a nossa alma ela tem que ter salvação. Que a carne morre, mas o espírito não morre não, irmãos. E a gente fazendo por conta própria, né? Não é pecado, eu vou me suicidar. Assim pelo menos eu conserto tudo. Não. Isso daí você vai piorar mais ainda a tua situação espiritual. Porque a carne vai pro pó mesmo, né? Veio do pó, vai pro pó. A carne não tem, né? Mas o espírito é onde vai reinar com Cristo. E a serva de Deus abordou essas duas partes aí. Eu achei interessante. Sobre Sansão, né? Que Sansão, além de cometer o suicídio, ele cometeu o homicídio, que matou um monte que estava em cima dele, né? Ele se matou junto. Mas ali foi uma justiça em que Deus fez. Porque o povo estava zombando dele. Ele caiu, ele foi falar para Dalila o erro dele, onde estavam as forças dele. Né? O ponto fraco, melhor dizendo. Foi falar o ponto fraco, falou demais. Aí Deus, né? Deus não castigou, ele mesmo em que provocou aquilo tudo, né? Que há momentos da nossa vida em que não precisa Deus chegar e pesar a mão sobre um, sobre o outro não, irmãos. Não precisa não. A própria pessoa, irmãos, procura com as próprias mãos. Né, irmãos? E depois fica pedindo para o Senhor misericórdia. E como Deus é um Deus cheio de misericórdia, ele prova, mas depois, né, ele vê o encontro da pessoa e põe em liberdade, né? A serva de Deus também explanou aí em colocar. Às vezes a gente se excede, viu, irmãos? A gente se excede, põe um vídeo aqui e de repente aparece um outro vídeo, a gente vai, coloca com um jeito de informação para alertar as pessoas, para avisar, né? A gente quer que todos saibam também, que na realidade, né, essa semana foi terrível, com essa informação, últimas informações em que foi dada aí, né? Eu não vou repetir de novo, que todos já sabem, né? Mas eu retirei parte dos vídeos, né? Parte não, quase todo do que eu postei, retirei, editei, né, irmãos? Troquei o título e, irmãos, e o que a serva de Deus disse é mesmo, temos que pensar, ver, sentir coisa boa, irmãos. A internet está aí, vamos usá-la para as coisas boas de Deus, né, irmãos? Então, irmãos, o que vocês acham sobre o vídeo? Dê o seu joinha, acione o sininho em todos os vídeos. E não esqueça de ir lá no canal da nossa irmã do Véu. Lá tem bastante vídeos em que a gente faz parceria. A gente coloca os vídeos da irmã aqui para toda aquela irmandade se alegrar também junto conosco. Vá lá no canal dela, vê os vídeos, se inscreva no canal. Coisa boa, viu, irmãos? Serva de Deus é bem temente mesmo. Tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor do Senhor Jesus. Fiquem com Deus.